Olá, eu sou a Ana Shermak, do canal Pausa para um Café, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um lançamento da Dark Side Books. Vamos falar sobre Silvestre, do Wagner William. Hoje é dia de HQ, então, antes de começar, eu vou dar um disclaimer, que é: vocês sabem que eu me considero uma pessoa não muito boa para resenhar HQs, porque não tenho talento nenhum de ilustração, de desenho e tudo mais, então não estou aqui para julgar. Vamos falar sobre a história, sobre os sentimentos que ela proporciona, beleza? E já se inscreve no canal, clica em gostei, ativa o sininho e faz todo aquele negócio que você sabe, já deixa o like. Vamos lá então. Silvestre chegou por aqui e eu fiquei, cara, eu preciso ler essa HQ, então foi a minha primeira leitura de 2020, foi uma leitura que eu peguei assim logo nos primeiros dias pra ler, porque você lê rapidinho, você finaliza a leitura e tá tudo bem, é tudo rápido, tudo gostoso. E só que esse livro, ele é um livro muito visceral, ele é muito cru, ele é muito direto, ele fala muito, ele é muito selvagem, sabe? Igual a natureza que aqui está exemplificada pelo Wagner. E até as cores desse livro, sabe? A forma com que ele é muito visceral. Enfim, aqui a gente tem esse senhor que tá andando, caçando pela floresta. No momento ele vai pra casa, faz uma torta lá e ele começa a receber uns convidados um pouco estranhos, uns convidados assim meio bizarros. E aí você vê que aquela história, ela tem um que a mais do que só uma história sobre a selva, sobre a natureza e sobre os animais. Ela é uma história que vai falar muito sobre a natureza humana, sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa raiva, sobre o nosso instinto selvagem, eu diria. O Wagner, ele aborda ali nessa história situações muito... Como que eu posso dizer? Me faltam palavras para descrever essas situações. Mas é tudo muito selvagem, realmente. Ele vai trazendo seres mitológicos, como a Mula Sem Cabeça, a Curupira, personagens da nossa mitologia, porque sim, o Wagner é brasileiro, ganhador de vários prêmios, e também deuses mitológicos e figuras importantes aí dentro do meio natureza, digamos assim. E ele coloca tudo isso dentro dessa casa e joga pra gente nessa história, onde esses seres começam a interagir e situações estranhas começam a acontecer, e todos eles ali estão vivendo esse momento que eles estão esperando a torta. E uma situação muito complicada acontece, né? Chega numa catarse final onde, tipo, tudo explode na sua cara, digamos assim. E ele é um livro muito... Ele é uma HQ muito forte, eu acho que esse é o ponto principal dela. Não tem como eu te contar a história de Selvagem e falar Selvagem é assim, assim, assado, e fala sobre isso, 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 porque ele é muito mais, sabe? Ele é um quadrinho que tira sentimentos de você conforme você vai lendo. Ele é muito forte, até pela forma com que ele é ilustrado e pintado, sabe? A forma com que ele é colorido, porque tudo é meio que exposto pra você de uma forma tão crua e sem medo nenhum do que você vai sentir durante a vivência daquela arte, que é muito profunda, sabe? Esses tempos eu assisti o Pintacilgo, e lá eles falam um pouco sobre essa questão do seu sentimento com a arte, né? Por causa do quadro e tudo mais. E aí me bateu muito isso, essa ligação que eu fiz com os dois, apesar de ser, tipo, ilustrações e artes completamente diferentes, porque Silvestre me trouxe sentimentos durante a leitura que me incomodaram. E foram sentimentos muito interessantes, sabe? Por ele ser, talvez, tão forte, tão cru, tão na sua cara, ele faz você pensar sobre o imaginário, sobre a natureza, sobre a vivência humana, sobre a raiva dentro de você, sobre os seus próprios sentimentos internos, realmente, e a sua própria natureza, sabe? Quem é você lá dentro, o que você está expondo para o mundo, e, enfim, situações, sabe? Tipo, o que você faria dentro de uma floresta, enfim, com a natureza selvagem à tua espreita, sabe? Ele é muito interessante, ele tem um quê de deuses americanos, eu diria, com essa questão dos deuses da mitologia ali um pouco mais cruéis e não anjos tudo bonitinho e flores, sabe? Ele tem esse lado mais sujo, eu diria. Então, ele é um quadrinho muito interessante nesse sentido.
Eu acho que a ilustração do Wagner é muito bonita. E outra coisa que me chama muito a atenção nesse livro é que ele é muito poético. Ele é um quadrinho, a narrativa inteira dessa graphic novel, ela é muito poética. A forma com que o Wagner escreve é poética. Então, você se confunde às vezes durante a leitura se você tá lendo uma graphic novel ou uma poesia, sabe? E esse confronto da arte já te dá um estranhamento, porque a poesia é algo tão belo, tão sonoro, tão bonito, em frente a uma ilustração selvagem e visceral, sabe? Então você tem esse embate das duas coisas, mas elas combinam tão bem ali dentro que fazem você se questionar sobre os padrões, sabe? Em certo ponto. Sobre como as coisas podem fugir daquilo que você está acostumado e te surpreender, te trazer algo novo, te trazer algo bom. E é isso que, pra mim, o Wagner traz dentro dessa graphic novel, sabe? Eu gostei muito dela, achei ela muito chamativa, muito intuitiva mesmo. Parece que ela vem de dentro, sabe? E ela passa algo pra dentro de você. E se vocês tiverem a oportunidade de ver mais ilustrações, eu vou ver se eu coloco alguns trechos aqui, mas vão atrás, sabe? Porque, tipo, é muito bonito e a forma com que o texto tá alocado, né, diagramado dentro dessa história, faz com que ela seja poética. Tem momentos em que você tem muita escrita, tem momentos que você não tem escrita nenhum, que a ilustração fala por si própria. Então, é um prato para você se deliciar realmente durante a leitura. Eu acho muito interessante, muito, muito, muito boa. Eu gostei bastante, fiquei feliz aí com a Darkside ter me mandado. Tem ilustrações, assim, que eu queria um quadro delas, assim, é maravilhoso. E... olha essa página. Gente, é muito linda. Sabe, eu tava lendo e tava pensando em amigos meus que gostariam de ler essa HQ, sabe? Porque é aquele tipo de coisa pra você recomendar. Se eu fosse citar um ponto negativo nessa HQ, seriam algumas fontes que são escolhidas. Tipo, tem algumas fontes cursivas que são um pouco difíceis de ler e atrapalham um pouco na forma como você vai fazer a narrativa da história, sabe? Conforme você perde o ritmo um pouco, porque você fica, que palavra é essa aqui mesmo? Então isso dificulta um pouco. Esse seria o único ponto negativo que eu ressaltaria, assim, durante o que eu tive durante a leitura. De resto, Silvestre é uma ótima indicação. Esconda a capa da sua família tradicional brasileira e boa leitura. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostarem, tem link aqui no box de descrição. Tem vídeo nos cards para você continuar acompanhando nossos conteúdos. E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!